Muito boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Meu som aqui tá baixo aqui, deixa eu só ver aqui, peraí. Hoje, oi, Oi, agora eu tô oi. ouvindo. Tá bom? Hoje, deu? Tá me ouvindo? Tá perfeito. Estamos te ouvindo perfeitamente. Eu tô aqui no quarto do meu filho, hoje é dia do jogo do São Paulo, eles estão tudo lá em Polvorosa, fazendo churrasco, marido, meu sogro. Eu vim aqui pro quarto do meu filho, mas acho que eu vou conseguir ouvir bem aqui. Acabei de chegar Vamos em lá. casa. Vamos lá. Jana, vai que, né? A gente nunca sabe. Vai que tem um louco nessa internet que não te conhece. Então, por favor, Jana, se apresente. Ah, mas tem vários que não me conhecem. Não, eu Queria que me conheço, ó, faz conhecesse. tempo. Bom, eu sou a Jana Low Carb. Não estou tomando vinho, estou tomando uma água saborizada, chá. Depois vou Estamos, explicar. estamos. Isso aqui é uma pegadinha de água com gás com chá. E eu sou a Jana Low Carb, né? Comecei já faz 6 anos aqui na internet, trabalhando com grupos, motivando pessoas, emagrecimento. Sempre fui uma criança obesa, acima do peso, né? A gente hoje não pode falar uma pessoa gorda, gordinha, porque tem um preconceito, né? Mas eu sempre me rotulei assim, eu sempre fui gorda, desde os 12, 13 anos, né? Muita coisa para emagrecer, muito remédio, tudo que falava o que emagrecia, a Jana estava tomando para emagrecer, né? Então, foi uma adolescência bem complicada, autoestima baixa, as amigas magras, indo praia, festa, o que não é diferente hoje em dia, né? De a gente ver aquele preconceito até em relação à academia, né? Muita gente não gosta de ir para academia porque acha que é um lugar de musa, ninguém vai para a praia. Esses dias eu estava vendo uma foto aqui dos anos 70 em Florianópolis, porque eu moro numa ilha, né? Então a gente via aqueles corpos de mulheres magras, minha avó era magra, minha bisavó era magra, e com o passar dos anos a gente foi engordando, engordando, tudo foi ficando mais fácil. Hoje em dia, quem é que no shopping não procura uma vaga perto da porta de entrada, né? Quem é que espera o elevador, né? Ou a Escada escada rolante. rolante? Então, tudo está muito cômodo. Agora, o meu filho comprou a tal da Alexia, mudou o interruptor do quarto para apagar a luz. E coisas assim absurdas, que antigamente não tínhamos, né? Tudo era feito a pé ou de bicicleta, e a obesidade foi aumentando cada vez mais. E com isso, a nossa autoestima caindo cada vez mais, pelo menos a minha, né? Então, chega uma hora que a gente quer dar um basta e dizer: eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais passar vergonha, eu não quero ir num lugar as pessoas me olharem, né? Eu sofri muito com o trabalho do meu marido. Meu marido é um homem bonito, nunca se importou com o meu peso, apesar disso me deixar muito triste, né? E eu vi comentários maldosos, nossa, o que que ele viu nela, né? Esse tipo de coisa, com o passar do tempo, começou a me preocupar demais. E questão de saúde, né? Junto com a obesidade, eu fumava muito, então eu me sentia muito cansada, né? Era um cansaço constante, mas eu sou do signo de peixes, que não deveria ser do meu signo, mas eu sou assim, eu quero e quero agora, né? Então, tudo que eu quero fazer tem que ser para ontem. E eu quis emagrecer, eu fui em vários médicos, vários remédios. Assim, Marcelo, tudo que tu me perguntares se eu já tomei, eu vou te dizer, tomei. Tudo, tudo. Todas as dietas, tudo que tu possa imaginar, eu já fiz para emagrecer. Tudo, tudo. E o único remédio que eu não tomei foi o tal do Xenical, porque eu, graças a Deus, sempre tive meu intestino muito bom e eu sempre tive medo
de tomar. Mas o resto, todos os remédios que tu possa imaginar. Foram coisas absurdas, assim, sabe? Para emagrecer. Quando eu dei um basta, eu falei, vou fazer cirurgia bariátrica. Saiu a cirurgia. Meu marido completamente contra. Ele disse, você é capaz de emagrecer sozinha, você é uma pessoa tão forte, você consegue tudo o que você quer, não faça isso. Eu falei, eu vou fazer. E na época ela era muito cara, sabe? Aham. Convênio não cobria, só se tivesse obesidade mórbida. Procurei vários médicos, estava decidida a fazer. Só que a gente opera o estômago, não opera a cabeça, né? Então, assim, o gordinho não vai parar de ter fome, né? A pessoa que gosta de correr, se sofrer um acidente, ela não vai deixar de correr, gostar de correr, né? Então, foi uma outra ilusão que eu entrei. E o que me deixou bem frustrada, porque, na verdade, você tira uma parte do seu corpo, né? Você tem é uma agressão grande, né? É uma cirurgia invasiva, né? Para tu teres uma ideia, eu tive uma herança que eu não tomo água de jeito nenhum. Agora que eu comecei a tomar, eu tomava 4 litros de água quando eu estava obesa. E agora a dificuldade para eu tomar um copo de água é absurda, porque a água, assim, ela entra para mim como se fosse um fel, assim. Eu aprendi a tomar água depois de 5 anos. Eu passava 3, 4 dias sem tomar água. A minha água vinha do café. E aí eu vi que o meu problema não estava resolvido com isso. Eu falei, meu Deus, eu comecei a engordar, engordar. Eu não emagreci tudo que eu queria, né? Meu Após, pai teve restaurante. após a bariátrica, você voltou a engordar. Sim, eu engordei 80% do meu peso. Na verdade, eu engordei. Eu estava num desespero tão grande, Marcelo, que eu engordei para fazer a cirurgia, para o meu plano cobrir a cirurgia, né? Eu não tinha apneia, eu não tinha nada. A única coisa que me safou o plano pagar a minha cirurgia foi que eu tinha um médico que ele falou, ele deu um laudo dizendo que desde os meus 15 anos eu tomava remédio para emagrecer. E não surtiu efeito. E eu estava cada vez maior. Eu engordei 38 quilos na minha gravidez, o que agravou mais, né? Meu filho é uma criança, quer dizer, um adolescente grande. Meu filho tem 1,98 m e Uau! calça 40, e calça 45. Meu filho nasceu com 4,520 kg. Então, ele era um bebê grande, né? E nisso veio eu engordando, procurei um cirurgião plástico, eu digo, quem sabe eu faço uma lipo, me dá uma autoestima maior para eu seguir, né? Ele falou assim, eu não posso te operar com esse peso. Você está com 100 quilos, eu não tenho condições de te operar, né? Você só vai gastar dinheiro. Eu falei, então vou para bariátrica. Eu estava com 110 e eu não cheguei a 75 quilos, tá? Eu não cheguei a ser, eu não emagreci aquilo para dizer assim, nossa, Jana ficou magra. E dali eu comecei a engordar, porque aquilo que eu falei, a gente acha que a vitória tá ganha, né? Fez um gol, tá tudo bem, agora é só empurrando com a barriga. E não é assim que acontece. E aí eu fui abrindo exceções, fui abrindo exceções. E uma coisa bem interessante que eu aprendi nesses anos, agora, claro que vai fazer 17 anos, 18 anos que eu fiz a cirurgia bariátrica, mas que a pessoa, até que não bebe, ela começa a beber. O líquido desce melhor. Então a pessoa não come, a pessoa bebe. Eu tenho amigos que viraram praticamente alcoólatras, Nossa. porque depois da bariátrica, porque eles não comem. O líquido ele desce sempre mais fácil, né? Tem melhor digestão e aí a pessoa, em vez de comer, começa a Bebe. beber, a beber. E aí foi aí num certo dia que eu fui pegar uma bermuda tamanho 48, que eu tinha comprado fazia 2 meses após a cirurgia. Eu fiz a bariátrica em outubro e dezembro era verão, assim. E eu Aham. precisava de uma roupa, né? Precisava de uma bermuda, pelo menos, para ir para a praia, perdi minhas roupas todas. E eu me vi usando aquela bermuda depois de 5 anos.
Eu conto essa história, assim, eu estou contando rapidamente aqui, porque quem já me segue sabe disso. Foi muito frustrante. Eu peguei aquela bermuda e aquela bermuda ficou justa em mim. E aí eu chorei, assim, ó, desesperadamente, Marcelo, durante, eu acho que 1 hora. Eu chorei tanto que no outro dia eu não conseguia abrir os meus olhos. Parecia, assim, Já. uma picada de marimbondo dizendo assim, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? O que que eu fiz? Eu me mutilei, eu me cortei, eu operei e eu estou nesse estágio. Eu sem roupa na frente do espelho dizendo o que que eu fiz com a minha vida. Falei, chega, chega. Eu preciso tomar uma atitude, senão é daqui para o fundo do poço. E eu lembro que eu fui para a internet pesquisar e eu acho que é o meu ver, tá, gente? Aqui que está assistindo a live, é a minha opinião. A gente tem que cortar o mal pela raiz, tá? Se o cigarro está te fazendo mal, você tem que parar de fumar. É fato. Se a bebida está acabando contigo, você tem que parar de beber. Então, o que estava acabando comigo? Os carboidratos e o açúcar, tá? Eu comia escondida. Para tu teres uma ideia, eu não sei como é. Tu é paulista? Eu sou carioca. Carioca. Eu não sei como é que vocês chamam o pão. Aqui é engraçado, mas aqui no sul, em Floripa, a gente chama pão de trigo. Tem lugar que é pão francês, No Rio né? eu sou francês. Pão branco, enfim, aqui a gente chama pão de trigo e toda de trigo. Mas assim, me vê 10 pães de trigo. E meu pai comprava pão e eu comia de 6 a 8 pães por dia. Assim, comia frouxo. Até um dia que meu pai falou assim, meu Deus, para de comer pão. Eu falei, você vai ficar regulando pão agora? E era o que eu mais gostava de comer, era pão, sonho, pão de queijo. Eu não era muito do doce. Meu problema era o carboidrato. Era massa, era pizza. E aí eu falei, eu tenho que cortar o carboidrato, é isso que está me inflamando, é isso que está acabando comigo. E eu comecei a olhar na internet, eu fui para o Google, dieta sem carboidrato, eu sei que eu caí na low carb. Eu falei, mas que diabo é isso? Low carb é um nome em inglês. Vou lá e vou decifrar. Low carb, baixo carbo, é nessa que eu vou. E aí comecei a pesquisar e tinha muita, isso é muito importante, tá? Tinha muita informação desencontrada sobre o que era low carb, né? Low carb pode batata. Não, aveia é low carb, fécula de batata é low carb, mandioca é low carb. Eu fui fazendo a low carb assim, mas nada de eu emagrecer. Eu falei, mas que coisa. Não, mas aveia pode, tem baixo índice glicêmico, não tem problema. Você pode usar açúcar de coco, açúcar demerara. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, não é por aí. Aí caí no blog do Dr. Souto. Dr. Souto e Dr. Rodrigo Bomini. Doutora Janaína Endócrina, falei, é nele que eu vou. Fui lá, comecei a estudar, pesquisar, fazer cursos e mais cursos. Aí comecei a fazer nutrição. Falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Porque era uma coisa totalmente desencontrada do que eu aprendi o que era low carb, sabe? Diabéticos, celíacos. E como eu já cozinho desde os 10 anos de idade, eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer a minha própria comida. Porque eu ia num supermercado comprar um pão, aí estava assim, farinha de mandioca, fécula de batata, farinha de trigo integral, açúcar demerara, monocromático sódico, né? Eu nunca sei o nome desse diabo desse coisa. Ciclamato monossódico. Isso aí tinha em tudo. Eu falei, não, não é isso. Eu vou começar a fazer a minha própria comida. E aí comecei, sabe, a pesquisar, a fazer. Eu quero fazer um nhoque, mas o nhoque vai trigo. Então, eu comecei como eu já tinha um pouco de conhecimento nessa parte de culinária, eu comecei assim, bom, o que eu preciso para fazer um bolo, tá? Eu vou dar um exemplo, pelo amor de Deus, eu não quero polêmica, gente, porque eu conheci com esse nome. Quando eu era pequena, existia o nome Nega Maluca. Existe uma história sobre esse nome, tá?
que eu sempre postei, e ano passado, quando eu postei, deu uma loucura de bullying, racismo, enfim. Então, esse bolo era muito famoso na minha infância, e ele tem uma história. E esse bolo ele é feito de ovos, açúcar, trigo, ele ia Nescau e água fervendo, né? Botava água fervendo e margarina. Aí eu falei, por que não começar a fazer os meus bolos e os meus pães low carb? E foi assim que eu comecei a mudar. Então, eu pegava a receita do bolo de chocolate. 6 ovos, vamos usar 6 ovos. 1 xícara de açúcar. Eu não posso usar açúcar. Então, eu vou usar 1 xícara de xilitol. Eu colocava 1 xícara de xilitol. Ah, eram 3 xícaras de farinha de trigo. Eu colocava 2 de farinha de amêndoa. Ah, mas ficou muito mole. Botava meia de farinha de coco para equilibrar, né? Trocava a manteiga, a margarina pela manteiga, o leite pelo leite de coco e a água. E assim eu fui criando os meus bolos, os meus pães, né? Às vezes as pessoas comentam muito, eu não sei se tu escuta muito isso assim, ah, isso aqui não é um pão, isso aqui é um omelete. É um pão-lete. Eu Pão de aprendi frigideira. eu aprendi esses anos fazendo low carb, no meu entender, né, que quando tu coloca muitos ovos, tá fadado a ficar um omelete. Ah, eu vou fazer uma torta salgada. 8 ovos e 1 xícara de farinha não vai dar certo. Ele vai ficar com É gosto um de omelete ovo, com farinha. né? Então, assim, eu comecei a aprender certas coisas. Eu ainda não fiz gastronomia, quero fazer, mas eu fui aprendendo muito. Então, assim, eu queria fazer uma torta de limão, eu queria fazer uma quiche. Eu fazia a base de farinha, manteiga ou banha, né? Aí tem muita gente que é intolerante também, né? A gente também tem um problema disso, principalmente meu marido. Meu marido é intolerante à lactose. Então, algumas coisas zero lactose, hoje eu acho manteiga zero lactose, né? Aí tem as pessoas veganas, que gostam de fazer alguma coisa low carb. Então, é complicado. Então, eu fui adaptando meu estilo de vida e não me faltou nada, sabe? Eu fiz o meu pão de torresmo, eu fiz o meu pão de linguiça, eu fiz o meu pão australiano, eu fiz o brioche, esse tempo eu consegui fazer a cueca virada, que é coisa de infância, né? Aquela tortelete, consegui fazer geleia, farofa, fiz pirão, a gente come muito peixe aqui, fiz pirão com farinha. E eu acho que assim, Marcelo, tudo está muito na nossa cabeça. Às vezes as pessoas falam assim, isso aí não é macarrão de abobrinha, isso daí é uma abobrinha ensopada com carne moída. A minha comida vai ser o que eu quiser. Quem está comendo sou eu, né? Então, eu penso da seguinte opinião, se você está com fome, gato com fome come sabão. Né? Ninguém acorda morrendo de fome. A gente acorda com vontades, né? Eu tenho vontade de comer um brigadeiro. Você não tem fome de brigadeiro, você não tem fome de pipoca, você tem fome de comida de verdade. Então, eu comecei a trabalhar muito isso na minha cabeça. Aí as pessoas falaram assim: nossa, Jana, mas você come tão pouco. Eu aprendi a comer pouco. Eu saí da mesa muitas vezes, Marcelo, com fome. Se isso é errado ou não, surtiu efeito. Porque 3 dias antes de eu fazer a minha cirurgia bariátrica, eu estava almoçando com o Marcelo na praia, e eu não esqueço disso. Marcelo é meu marido, teu xará. O Marcelo chegou para mim e falou assim: meu amor, ele com toda a paciência do mundo, ele falou assim: meu amor, olha o seu prato. Eu falei: o que que tem? Você viu a quantidade de comida que você colocou no seu prato? Você não vai comer a metade do que está aí. Como é que você quer fazer uma cirurgia bariátrica? Como que você quer reduzir? Você pegou lasanha, você pegou banana milanesa, você pegou batata frita, você pegou filé parmegiana, olha, você não consegue cortar a comida. Eu fiquei morrendo de vergonha daquilo. Então, assim, hoje
tem dia que, se deixar, eu como um frango inteiro, mas tem dia que eu como uma coxa e uma sobrecoxa, e tá tudo bem, e é isso que eu preciso. Eu acho que a gente tem que começar a mandar comando para o nosso cérebro. Não entra na minha cabeça uma pessoa que faz uma alimentação com legumes, verduras, proteínas, gorduras boas, dá 15 minutos e falar: ai, que vontade de comer um doce. Não existe isso, né? Porque, claro, vontade é uma coisa que dá e passa. E se você tomar um café, né? Eu tiro a vontade do doce com o amargo. A minha vontade de comer doce é o café, por incrível que pareça. Então, isso tudo a gente tem que começar a trabalhar. E foi o que eu fiz, sabe? É o poder da atração. Eu não estou com fome, eu estou com vontade e isso vai passar. Tá? Agora, conversando contigo, o que eu queria? Estar tomando uma taça de vinho, queria estar tomando uma taça de cerveja, mas assim, eu estou com o propósito de eliminar mais alguns quilos, então é isso que eu tenho que fazer e é o que eu tenho para o momento. Então, se a gente começasse a trabalhar mais, eu acho que toda pessoa que pensa em emagrecer, mudar hábitos, fazer uma cirurgia bariátrica, ela devia sempre procurar um psicólogo ou um psiquiatra para tratar primeiro a cabeça. Quais os gatilhos que você tem? Quando a gente está gorda, acima do peso, sabe o que eu comprava? Sapato e bolsa. Só o que eu comprava, sapato e bolsa. Um dia eu tinha um casamento para ir e eu falei para minha mãe: mãe, eu não tenho roupa. Ela falou assim: vai de calcinha, sutiã, de sapato e bolsa, que é só o que você compra. Então, isso é muito. O que eu joguei? As minhas frustrações todas no sapato e na bolsa. Por que ao invés de ficar comprando sapato e bolsas, eu não fui procurar ajuda? Porque isso foi uma fuga que eu tive, né? É uma fuga. A pessoa, quando está com um problema, que ela perde o namorado, que ela perde o emprego, ela se senta na frente da televisão, ela faz um pote de brigadeiro, e meu marido não vai bater na porta e dizer: oi, estou voltando. Teu chefe não vai te ligar e dizer: volta, me arrependi de te demitir. É um problema a mais que a gente vai ter, entendeu? Então, eu custei um pouco para trabalhar isso dentro de mim. É complicado isso. Jana, adorei a tua história. Eu acho que isso serve de inspiração e de referência para muita gente que está mudando hábitos, mudando a alimentação hoje. Mas, além da alimentação, você é uma pessoa que transborda a saúde. Você fala bem disposta, dá para ver que você se cuida, que está com a pele boa. Está só na alimentação o teu segredo? Ou como é teu sono? Como é que você pratica atividade física? Como é que você conduz o restante da sua vida sem ser a alimentação? Isso é um grande problema, é um grande desafio para mim, tá? Primeiro, eu sou ex-fumante, tá? Uhum. Para teres uma ideia, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, tá? Já faz 2 anos que eu parei de fumar. Então, eu tenho muita falta de ar. Eu tô morando na praia, meu marido é paulista, era um sonho dele vir morar na praia. Eu segurei ele 5 anos de casado, depois eu não aguentei mais, a gente teve que vender lá e vir morar para a praia. Meu marido, por incrível, aí vai dizer assim: Jana, você é sem vergonha. Meu marido corre, meu marido participa de maratona, meu marido caminha toda noite. Eu tenho um sério problema em fazer atividade física. Isso sempre foi meu. Eu já fiz judô, karatê, kung fu, natação, hidroginástica, balé clássico, tudo que tu possa imaginar, tá? Então, assim, claro que com o emagrecimento veio a flacidez, tá? Eu me sinto bem cansada. E outra coisa, depois que eu fui numa médica, porque eu estava comendo muito pouco, eu ainda preciso eliminar 15 quilos, tá? É a minha meta. Eu tenho que estar 13 quilos, eu tenho que estar com 60 quilos daqui a 2 meses, foi o que eu estipulei para mim. Eu gosto de trabalhar com metas, a gente tem que ter meta na vida. Então a meta eu estou pagando a academia faz 6 meses. Ah, por que você não parou de pagar? Eu não vou parar, porque eu vou, entendeu?
Aí vai falar, vai quando? Eu preciso. Então, esse é um outro processo que eu estou trabalhando. Às vezes eu me pego assim, poxa, eu emagreci mais de 25 mil mulheres e não consigo fazer meia hora de academia, eu sou uma vergonha. Para mim, eu sou uma vergonha. E elas me incentivam demais. Então, assim, eu preciso muito fazer atividade física, tá? Meu sono é péssimo, porque eu trabalhei durante 15 anos numa agência de propaganda, eu produzo demais à noite. A minha criatividade, ela vem muito da noite. Eu vou te falar, tu vai ficar apavorado. Eu durmo 5 horas por dia, tá? De 4 a 5 horas. E eu acordo super bem. Se eu for dormir às 9 horas da noite e levantar às 7, eu acordo um bagaço. Mas isso, para o meu sistema imunológico, está me fazendo muito mal. Não eu, Jane, eu acordo muito bem dispostas. Eu acordo 7 horas da manhã, vou dormir 3 horas da manhã, 7 horas eu estou de pé. Super bem. Seja sexta, sábado, domingo, eu estou certo, mas eu preciso me policiar para ter de 8 a 10 horas, de 8 horas pelo menos de sono. E isso está atrapalhando, assim, ó, 80% do meu emagrecimento. Eu estou lendo muito sobre isso, estou ficando apavorada, talvez isso que esteja chamando a minha atenção, tá? Por eu estar dormindo pouco, está atrapalhando demais o meu emagrecimento, né? Esse pouco que falta para eu emagrecer. Então, as pessoas que estão aqui precisam. Ai, mas tem chá de mulungu, tem várias coisas naturais para você tomar. Desligar celular, luz ambiente, né? Tem a própria melatonina que foi aprovada agora pela Anvisa, que é um indutor do sono, que me faz bem também, né? Então, eu estou começando a trabalhar. Ontem eu fui dormir cedo, deu 9h30, eu dei tchau para todo mundo, eu fui para a cama, eu desliguei celular, luz de qualquer luz acesa, e eu acordei às 7 horas super bem. E agora a meta é, a partir de segunda-feira, começando os meus grupos, eu correr. Eu estou aqui, ó, a menos de 100 metros da praia. Então, eu digo que eu sou bem sem vergonha e isso está trabalhado em mim. Eu levei 2 semanas para trabalhar muito isso. Eu não faço terapia, eu sou minha terapeuta. Eu acho que eu tenho muito disso. É meta, ela para ser cumprida e ela vai ser cumprida. Faça chuva, faça sol, então é isso que eu vou fazer. Não é só alimentação, tá, Marcelo? Vou te dizer que não é só isso. Eu tenho isso, dessa falta de ar. Meu sonho é correr. Eu sou louca por corrida. Eu queria demais correr. Meu marido fala, Jana, corre 30 segundos, caminha 2 minutos, corre para te voltar a ter fôlego, né? E é isso que eu pretendo fazer. E daqui uns meses eu volto aqui contigo dizendo que vai estar tudo certo, com certeza. É tudo um conjunto, tá, Marcelo? Não adianta você fazer jejum. Eu faço jejum de 5 dias. A questão da minha pele, da minha imunidade, de eu não ter caído ainda, são meu jejum prolongado, que eu faço 1, 2 vezes por mês. Porque senão eu fui numa médica que ela disse, mulher, eu não sei como é que você está em pé, teus hormônios estão no pé, entendeu? Então, assim, eu já estou na menopausa, entrei na menopausa com 47 anos e nem sabia. Então, tudo isso é um conjunto, não é só cuidar da alimentação. Eu como de tudo, faço jejum e emagreço. Lá na frente, um dia a conta chega e a conta é cara. Um dia Mister Catra disse isso. Ele foi a Luciana Gimenez e eu nunca esqueci dessas palavras dele. Um dia a conta chega e a conta é cara. Pode ter certeza. Agora você me lembrou de uma história, Jana. Eu vou à academia e eu falo para todo mundo que eu não gosto da academia, mas eu não gosto da academia não é porque da rotina ou de fazer exercício, não. Eu passo por situações engraçadas na academia.
eu faço esteira Tá. e eu corro. Eu comecei a correr exatamente assim como você fala. Você falou que você tem 47, acabei de fazer 47, a gente tem a mesma Não, idade. fiz 50. Ah, é? Não, eu entrei na menopausa com 47. Tô com 50, 50 e já. É, 50. Eu acabei de fazer 47, a gente está ali juntinhos. E eu É, estava na academia um dia desses e eu comecei um processo de eu quero correr e eu tinha que correr e eu fui justamente com esse processo de dava uma corridinha, parava, caminhava um pouco, e aí eu fui habituando, foi ficando mais fácil e eu comecei a correr. E um belo dia estava eu lá na academia, bem cedo, correndo, todo feliz da vida, todo pimpão, me achando. Chegou do meu lado uma senhora que tinha por baixo uns 40 anos a mais que eu, metade do meu peso, e começou a correr o dobro da velocidade que eu estava. Acabou meu dia. Então, é essas coisas que me é, irritam na academia. Outro dia eu é. estava eu malhando, levantando peso, e aí tinha uma moça do meu lado, que devia ter a idade regulando com a minha, mais ou menos, e ela estava com o personal dela. E o personal dela estava dando os parabéns. Meus parabéns, você está melhorando muito a sua vida, você perdeu peso, você está pegando uma carga maior de exercícios. Eu tive acesso, ele falando, né? Eu tive acesso ao resultado dos seus exames e eu vi que todos os seus exames melhoraram. Você está com um estilo de vida muito bom, com certeza isso vai se refletir na sua saúde. E quando ele começou a falar isso, ela falou assim: meu filho, para de falar besteira, eu estou malhando porque eu quero ficar gostosa. Quero esse papo de saúde, não. Mas, Jana, eu quero te fazer uma pergunta. Você que tem essa bagagem de low carb, que aderiu a esse estilo low carb, na verdade, eu quero te fazer algumas perguntas. Eu vi um post teu que eu achei muito legal, que você fez uma couve-flor gratinada com bacon e você serviu com frango. E você falou, eu costumava fazer isso com batata. Foi ontem, isso. Você vê que eu te sigo, né? Uhum. Eu sigo e admiro. E aí, Jana, eu acho super legal, porque se você parar para pensar, dependendo de onde a pessoa mora, essa substituição, além de ser muito mais saudável, tem potencial de ser mais barato. Porque Sim, você consegue fazer batata, às vezes, dependendo da época do ano, está cara, é muito carboidrato, e você tem ali a couve-flor, que é um negócio que rende. Couve-flor, tem gente que substitui até arroz por couve-flor. E aí eu queria te perguntar, da onde vêm essas ideias? De onde você se inspira para pegar um prato, tirar a batata e quando você fez, você ficou super apetitoso. Eu vi e me deixou com fome. Então, da onde vem essa inspiração de você tirar um carboidrato como é a batata e botar a couve-flor e fazer um negócio bacana? Foi assim, ó, Marcelo, eu comecei a cozinhar desde os 10 anos de idade, né? Eu venho de uma família classe média. Minha mãe era cabeleireira, meu pai tinha uma oficina de carro e ambos trabalhavam até 11 horas da noite. E eu tinha minha irmã menor, então assim, a casa era comigo, a comida era comigo. E isso eu comecei a aprender sozinha porque meu pai dizia assim: o pai hoje não pôde ir no supermercado ver o que que tem na geladeira. Então eu pensava assim: poxa, tem esses dias eu fiz aqui para a namorada do meu filho. Ela falou assim: meu Deus, que coisa maravilhosa! Tinha linguiça de churrasco, linguiça. Vamos pôr. Aí eu cortava a linguiça, mas eu não vou fazer churrasco, mas eu não vou fritar, vai fazer muita sujeira. Então eu vou pegar essa linguiça, eu vou cortar ela, eu vou ensopar com um chuchu. Aí eu fazia ela com chuchu, porque não tinha batata, entendeu? Eu ia fazer um bolinho de arroz, mas não tinha arroz, mas tinha o espinafre. Aí eu fazia o bolinho do espinafre. E nisso eu fui aprendendo a me virar muito. Então, assim, e desde nova eu acampava com as minhas amigas. E como eu já cozinhava, 13, 14, eu fazia bolinha de alga do mar, assim, lavava, temperava bem. Então eu aprendi com poucas coisas que eu tinha. Aí nós ficávamos 3, 4 meses acampando. Zona Mãe só tinha isso aqui, só me deu isso. O que eu vou fazer com isso? Não dá pra fazer nada. E eu fui inventando. Até meus amigos brincam que falam assim: meu Deus, a Jana faz um filé à parmegiana em 10 minutos.
Então, isso veio muito de eu aprender o que dá mais água, o que dá menos água. Então, assim, o meu filho, ele está com excesso de peso, tá? Ele está quase beirando uma esteatose hepática, para meu desespero. Mas eu também não posso enfiar a goela abaixo que ele faça low carb, ou não vou comprar o Ozempic para ele tomar. Ele está treinando muito, graças a Deus o sogro dele é lá da academia, a namorada, enfim, e eu tinha que cuidar da alimentação. Mas é mais complicado você embutir isso para um adolescente, né? Às vezes, quando meu filho emagreceu 5 quilos em uma semana, da outra vez que ele fez, agora ele voltou, que quer esse desafio novamente, uma seguidora me chateou bastante, porque ela falou para mim assim, emagrecer filho de 18 anos é fácil, eles comem de tudo. Eu falei, muito pelo contrário, porque adolescente não gosta de não gosta de frutas e não gosta de legumes. Adolescente gosta de fast food. Adolescente gosta de porcaria, de fritura, de pizza, de batata frita. Então, o que eu comecei? Eu comecei, a minha low carb, ela é muito simples. Se eu tiver um ovo, tá tudo muito bem. Então, eu comecei assim, eu preciso fazer ele comer ovo e outras coisas. Então, o que eu vou fazer? Aí eu fazia uma carne moída ensopada e botava os ovos cozidos ali com queijo. Fazia o tal do ovos no purgatório, que nada mais é que o ovo cozido, né, quebrado ali no molho. Mas o meu filho não gosta de chuchu, meu filho não gosta de abobrinha. Falei, o que eu vou fazer? Meu filho ama carbonara. Então, o que eu fiz? Eu pego a abobrinha, eu tiro a parte verde, eu faço macarrão de abobrinha, faço um carbonara, faço um bacon. E aí ele comeu. Antes de ontem, eu falei assim, vou fazer umas pizzas para mim. Fazer pizza de quê? Berinjela eu não como de jeito nenhum. É a única coisa que eu não gosto. Gostaria, já tentei, não tem jeito. Aí eu peguei, eu falei, filho, compra abobrinha italiana. Mas eu falei, essa abobrinha vai ficar sem graça, ele não vai gostar. Aí eu cortei ela mais fina, eu coloquei passata, eu coloquei com cortador a calabresa, né? Em cada abobrinha. Eu fritei bem o bacon, bem carnudo, pouca gordura. Deixei ele bem torradinho, como se fosse uma farofinha. Botei por cima o tomate, botei. Ele comeu a forma inteira. E aí eu pensei ontem, o que eu vou fazer então? Isso foi antes de ontem. O que eu vou fazer ontem? Ele não gosta de couve-flor. Ele não gostou do arroz de couve-flor porque não tinha gosto de nada. Ele ama gorgonzola. Então, o que eu fiz? Eu peguei, cozinhei a couve-flor, né? Coloquei ela meio al dente, fritei bem o bacon, joguei por cima, peguei gorgonzola, coloquei requeijão, botei no forno para gratinar e fiz a proteína, que foi o pernil de porco que ele adora. Ele comeu a frigideira inteira. Ele falou, mãe, isso ficou divino. Então, assim, outra coisa que eu vou fazer essa semana, a batata rosti. Eu vou fazer a batata rosti de chuchu. Eu comprei o ralador, eu vou ralar. Eu já faço macarrão de chuchu, né? Que ele gostou mais. Então, assim, eu já fiz o arroz de chuchu, eu já fiz o arroz de pupunha, eu faço o yakisoba sem o macarrão, com o broto de feijão, que fica delicioso, né? Então, esse tipo de substituição eu comecei a fazer para que ele começasse a comer. Como que eu vou fazer ele comer nhoque que ele adora? Eu fiz nhoque de abóbora. Ele adora abóbora, entendeu? A polenta de couve-flor, ela fica simplesmente divina e não vai nada de farinha. Ela só vai a couve-flor processada, a manteiga para dar aquele gostinho e o açafrão. E todo mundo comeu e não disse que era couve-flor. Então, assim, a gente tem que começar a usar essas substituições, sabe? Fazer uma carne moída. Ai, chuchu não tem gosto de nada. Se não tem gosto de nada, coma. Coma. Você está comendo água, não é?
O pior é quando tem uma coisa que tem gosto muito ruim, aí você não vai comer. O chuchu, ele tem um gosto neutro. Você pode fazer palitinho de chuchu, você pode fazer palitinho Eu fiz batata canoa, que não é batata, eu fiz abobrinha canoa, a milanesa. Eu faço filé à parmegiana, a milanesa com as farinhas low carb, e fica super crocante. Faço nuggets, fiz salsicha em casa, né? Olha, Sem ser legal. processada. Tudo, Muito tudo bom. isso adaptando a low carb. E, Jana, quando você entrou numa dieta, modificou a sua alimentação e agora você está expandindo isso para a tua família. Sim. Mas na tua casa, se você abrir a tua despensa, você encontra coisas que não são low carb, você encontra uma barra de chocolate dentro do armário, essas coisas fazem parte da tua alimentação, Assim, da sua assim, vida, não da sua alimentação, da sua é, vida. assim, Marcelo, eu, eu, eu trabalho com grupos, vai fazer 7 anos. Os 3 primeiros anos, eu era o terror. Eu era o Uhum. terror nos grupos. Ah, você comeu porque você é sem vergonha. Não tem que comprar, não tem que comer. Com o passar do tempo, eu aprendi que assim, ó, a low carb ela não é escravidão, não é um terrorismo nutricional que você tem que ter. Então, assim, o meu marido, ele emagreceu, como ele corre demais, meu marido também bebe, meu marido gosta de seu uísque, eu também gosto de uísque, vinho, eu gosto de beber. Quem me conhece sabe disso, tá? Uma das porcarias que eu não deixei de consumir foi a Coca-Cola Zero. Quem me conhece sabe. Eu não minto para ninguém. Quando eu como, eu como. Então, assim, o que, que acontece? Durante a semana, aqui em casa, é só legumes, verduras e proteínas, tá? Não tem Uhum. arroz e não tem feijão. Não faz falta para ninguém. Meu filho e eu gostamos de massa, meu marido não. Então, assim, de vez em quando, mãe, vamos sair para comer uma pizza? Se eu tô com vontade, eu como a pizza. Se eu não tô, eu raspo, como eu fiz durante anos, eu raspo todo o recheio e como o recheio da pizza. Seja qual pizza que for, eu como o recheio e tá tudo bem. Hoje tem muita pizza low carb por aí fora. Como meu marido é chocolatra, aqui é chocolate para ele 61%, para nós 70%. Então, assim, tem iogurte, meu marido não abre mão de maionese Hellmann's, ele come, né? Come queijo zero lactose porque é intolerante e ele come pão integral. Fora isso, não tem nada, tá? Eu tenho macarrão, eu tenho arroz, se vem minha mãe. Eu não embuto nas pessoas o meu estilo. A minha religião é minha religião. Quem quiser vir, tudo bem. Semana passada que eu levei um tombo aí, que me quebrei toda, eu fui fazer um carreteiro para 50 pessoas que era aniversário da minha amiga. Uhum. Eu levei o meu arroz com jaque, tá? Tem uma marca de arroz com jaque aqui, que é um arroz mais barato, que só tem em Florianópolis. Então eu fiz a carne seca toda com músculo. Eu fiz o próprio charque em casa, cozinhei para 50 pessoas. E Marcelo, se eu tivesse feito o prato, tá tudo bem. Eu não Uhum. vou morrer por ter comida. Eu quero que as pessoas entendam isso. Ai, mas eu vou numa festa. Por que, que eu escolhi a low carb? Porque ela te abre uma imensidão de oportunidades. Você está no casamento, vai ter um filé à belle Meunier, vai ter um estrogonofe, vai ter um molho madeira, vai ter uma mesa de salada maravilhosa. Se você for numa pizzaria, você pode comer o recheio da pizza. Se você for numa hamburgueria, você pode perder um mega lanche sem o pão. Se você for numa churrascaria, você pode comer carne adoidado, vinagrete. Então, assim, ela abrange um leque enorme. Então, você não tem que se privar. Tem muita opção dentro da low carb. Então, eu fui lá, fiz o carreteiro para todo mundo, separei um pouco da carne, misturei com o meu arroz de conjac. Resumindo, 4 sentaram do meu lado, quiseram comer o meu arroz. Eu comi um tantinho assim, mas tudo bem. Então, isso acontece muito. Eu fui numa festa, levei o meu chá e estava todo mundo tomando vinho.
Eu levei um chá de frutas vermelhas. Ai, que vinho é esse? É chá. Eu tinha levado 15 pacotes. Tomaram todos os meus chás. Não que eu não pudesse tomar uma taça de vinho, porque ela entra na low carb. Hoje eu tomo a minha cerveja low carb, entendeu? Então, assim, eu não me privo de nada, mas eu não sinto a necessidade. Eu vou te dar um exemplo. No domingo à noite, eles queriam nhoque. Eu fiz nhoque ao molho madeira com filé mignon, tá? Eu já faço molho madeira low carb, mas eu fiz o normal para eles. Eu comi 2 garfadas. Eu fiquei com minha barriga deste tamanho, porque eu não estou mais acostumada com o glúten, com a farinha branca. Parece que eu estou grávida assim de 6 meses. Então, assim, eu fiquei intolerante. Então, isso me faz mal. Então, assim, se hoje eu for comer uma fatia de bolo, vai me fazer muito mal. Então, eu prefiro não comer. E eu não vejo necessidade. As pessoas falam assim, ah, você passa vontade? Eu passaria vontade se eu não tivesse a minha cerveja low carb, né? Mas eu vou lá, eu faço meu petisco, eu encho a minha mesa de queijo, presunto, salame, azeitona, ovo de codorna. Cansei de ir para a festa com a minha marmita. E assim, é igual quem vem na minha casa. Se não gosta de cachorro, sinto muito. Eu não vou tirar meu cachorro da minha casa. Me convidou para ir, sabe que eu tenho um estilo diferente, a pessoa vai ter que aceitar. E sabe o que aconteceu, Marcelo? Nós estávamos no show do Amigos, do Alexandre Pires e do Seu Jorge, numa casa de show aqui. Estava meu marido, que tinha emagrecido 13 quilos, estava eu, que estava mais magra, a minha amiga que emagreceu 28, que agora só fez a plástica para tirar o excesso, minha melhor amiga. Estava o marido dela, meu melhor amigo, que estava com esteatose hepática, emagreceu 20 quilos. Todo mundo começou a olhar para nós e todo mundo no outro dia começou a me procurar. Esse meu amigo falou, ah, eu quero fazer. Eu falei, tu é muito sem vergonha, tu não vai levar a sério. Não vou te colocar nos grupos, não vou te dar mentoria. Por favor, me ajuda. Vai fazer? E ele adora cozinhar. Ontem ele me mandou, depois eu vou te mandar para te ver, ele me mandou um hambúrguer. Eu dei uma máquina de waffle para ele, pequenininha, desse tamanho. Ele me mandou um hambúrguer desse tamanho e o pão foi feito de waffle, low carb. Ele já emagreceu 8 quilos em um mês. Uau! Então, assim, ele está encantado. Ele falou assim, amiga, é muito bom essa low carb. E ele adora cozinhar, então ele já está fazendo a massa de pizza, ele já quer que a gente vá lá fazer uma massa de macarrão low carb, que não seja com jaque. Falei, cara, abrange um leque muito grande. E é fazendo que você vai aprender. Aquilo ali eu falei, pô, vou fazer um gratinado. Poxa, pega umas fatias de abóbora, coloca alecrim, bacon, azeite de oliva e bota no forno. Meu Deus do céu! Para comer com rabada, aquilo fica maravilhoso. Então é muita opção. Jana, você falando, não tenho dúvida que você motiva um monte de gente, né? Mas o que você diz? Porque você encontrou o teu caminho, a tua motivação. Mas e as pessoas que estão aqui assistindo a gente hoje, que estão achando tudo lindo que a gente está falando, mas não conseguem fazer? Qual é o pulo do gato? O que a gente pode, o que você pode dizer para alguém que está... Ou a gente falou de gordura no fígado, de esteatose hepática, falou de resistência insulínica, falou de diabetes, obesidade, que foi o que a gente mais falou aqui na nossa conversa. Então, tem um monte de gente que não é só uma questão estética, são pessoas que... Eu estou numa fase da minha idade, eu cheguei a pesar 106 quilos. E aí eu baixei sem nenhuma loucura para 75 quilos. Uhum. Mas eu encontrei a minha veia de motivação. E as pessoas que estão aqui hoje, que já não é uma questão estética, é uma questão de saúde, mas que não acharam essa veia de motivação, o que você diz para elas, Jean? Sem filtro, assim? Posso falar sem filtro? Na lata. Prioridade.
Prioridade. Prioridade. Você quer comprar um apartamento, o que você vai fazer? Economizar dinheiro, vai parar de gastar com porcaria. Você quer comprar um telefone, o que você vai fazer? Guardar, né? Por que eu não estou fazendo academia ainda? Sabe por quê? Não é minha prioridade. Não me incomoda. Por que agora eu quero fazer academia e eu vou fazer academia? Porque está me incomodando o excesso de pele, entendeu? A estética, o cansaço, a fadiga. Então, a partir do momento que isso passar a te incomodar realmente, isso vai ser a tua prioridade. Eu sempre, quando eu abri os meus grupos, eu falava assim, eu começo a fazer, mas depois eu paro. Tira toda a tua roupa, fica na frente do espelho. O que você vê? Você vê uma pessoa... Esquece saudável, esquece... Não é questão de estética. Você se vê bem, você se vê feliz. Você gosta do que vê. Você gosta do que vê? Então, assim, a partir do momento que isso começar a te atrapalhar, o médico chega e fala para você assim, tem muita gente que condena aquela Mayra Card, né? Mayra Card, que fala que quando foi lá para o Big Brother, que ela falou, se você perder para um pão, você vai perder para quem? Ela não está errada. Se você não consegue segurar a sua vontade de comer doce, como é que você vai conseguir segurar uma pessoa 30 anos na sua vida? Você não sabe nadar. Seu filho caiu numa piscina, você está sozinho em casa. O que você vai fazer? Você vai pular na piscina, você vai salvar o seu filho, depois você vai dizer, que merda, eu não sabia nadar. Então, assim, quando a água bate no bumbum, entendeu? Tu não precisa estar doente para te querer uma coisa, para te ir em busca de uma coisa. A partir do momento que isso for tua prioridade, ninguém te segura. Porque se você estiver focada, se você tiver... Por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar com metas, a gente tem que ser objetiva. Mas todo final de semana eu me saboto. Eu vou na casa da minha mãe, toda vida eu chego lá, a mesa tá enorme. Eu falei para uma seguidora assim, desculpa eu te perguntar, quantos quilos a tua mãe tem? A minha mãe tem 48. Falei, a minha também. Quantos quilos tu tá? 120. Tua mãe vai te oferecer o mundo para te estar junto com ela e do lado dela. As amigas, as pessoas, Marcelo, elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. A felicidade incomoda. Eu tenho certeza que de 30 pessoas que estavam naquele camarote no show, 28 nos olharam com desdém e 5 buscaram ajuda. Então, tu sempre vai estar sozinho na jornada. Vão ser raras pessoas que vão te ajudar. Elas vão te chamar para comer, elas vão te chamar para passear, para ir para uma pizzaria, para correr, para fazer trilha, ninguém te chama. É só para isso. Aonde que a gente vai final de semana? A partir do momento que tu te impor e tu falar, mas o meu marido não me ajuda, o meu marido é a pessoa que mais te sabota, ele sabe o quanto isso é importante para ti? Se o Marcelo chega para a esposa e fala assim, amor, eu tô com esteatose hepática, eu tenho que parar de comer porcaria, daqui a pouco eu vou morrer, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de ti comigo, não adianta eu estar remando contra a maré sozinho, eu preciso, a pessoa mais importante da minha vida és tu, se tu não estás comigo, quem vai estar? No outro dia tu vai chegar, a mesa vai estar linda, com as coisas que tu sabe. As pessoas têm que se fazer, como é que eu posso dizer? Tem que se impor
Essa é a minha vontade, é isso que eu quero. Então, quando eu te falo que falta prioridade, ela quer, mas ela larga porque tá tudo bem. A minha roupa serve. Agora tá aí, modelo plus size. As pessoas estão endeusando os 300 quilos. Linda, maravilhosa, empoderada, meu exemplo. Que meu exemplo? Que meu exemplo, Marcelo? Quem que é exemplo pesando 300 quilos? Alguém é teu exemplo pesando 300 quilos? Tadinho do Jô Não Soares. existe forma de um organismo que foi projetado para segurar 80, segurar 300 e ficar tudo bem. O Jô Soares, quanto que o Jô Soares ele chegou a falar? Eu caí de moto porque eu estava gordo. Eu não aguentei segurar a minha moto. Eu precisei emagrecer, eu estava gordo demais. Entendeu? Então, assim, ó, as pessoas têm que começar a entender que isso é prioridade. A obesidade é uma doença. Não é questão de botar um fio dental, de usar uma saia. É poder ver meu filho crescer. É poder eu sair com meu neto no parquinho e não tá assim, calma, calma que a avó já vai. Entendeu? É faltar a luz e você não conseguir subir as escadas porque você está cansado. Isso tem que ser a tua prioridade. Aí as pessoas, claro, é muito cômodo a gente sentar, comer, beber, se divertir e depois de precisar de uma ajuda. Eu engordei tanto na minha gravidez que eu me imaginei como uma pessoa obesa. Eu engordei 38 quilos, eu não conseguia secar o meu pé. Eu saía do banho e dizia, Marcelo, por favor, seca o meu pé. Então, assim, a gente vê aquelas coisas, o doutor Mal falando, ele falando, eu via muito aquele seriado, ele dizia, você é sem vergonha, eu já te operei 3 vezes e eu não vou te operar mais, porque você gosta de ser gorda, você gosta de comer, você não está nem aí para os seus filhos, e a mulher se debulhando de lágrimas. E ele dizia, não adianta você chorar, você é sem vergonha. Eu nunca esqueci o nome dela. Era Melanie. Ele falou, Melanie, é a 3ª vez. Eu não deveria ter te operado nem na 2ª. E isso tem que entrar na gente de uma maneira, porque assim, ó, quando a pessoa fala e isso te ofende, é porque é verdade, sabe? Se a pessoa chega e fala para mim assim, nossa, você engordou, né? Eu vou ficar puta dos cornos. Eu falo, quer saber? Vai cuidar da tua vida. Eu tenho espelho. Tô puta porque eu engordei, ela tá certa, entendeu? Agora essa pessoa chega e fala assim, nossa, tá cheia de olheira, hein? Eu falei, tô cheia de olheira, mas isso não me faz falta, porque eu vou lá, passo uma base, isso não me incomoda. Então, a partir do momento, eu aprendi isso, a partir do momento que a pessoa fala alguma coisa para você, é porque tem um fundo de verdade. Então, se a pessoa está aqui atrás da tela dizendo, mas eu não consigo, é mais forte do que eu, minha amiga, não é mais forte. É que isso não é prioridade para você no momento. Aí você vai dizer que a low carb é cara. Aí eu vou te dizer que tu não precisa comer salmão, tu pode comer sardinha. Eu faço pizza de sardinha que eu amo. Você não precisa comer filé mignon. Você pode fazer bife de músculo, que eu já ensinei, que desfia. Então, assim, ó, as pessoas criam muletas, sabe, Marcelo? Eu sempre acho, Jana, eu estou adorando o papo, eu sempre acho que as pessoas que falam que qualquer coisa é cara são pessoas que não param, porque isso é aquela história de quando você quer, você encontra meios, quando você não quer, você encontra desculpas. E a pessoa que quer arrumar desculpa, vai arrumar desculpa. E não adianta você falar, porque a gente mostra por A mais B que fazer dieta ou se alimentar bem não é mais caro se você botar na conta o que você gasta com remédio, com médico, tendo que reparar os danos do que uma alimentação ruim. Pode parecer barata, mas que no final das contas, como você disse, a conta chega. Então, assim, o que é barato para você? É barato para você fazer uma compra no supermercado, você vai comprar miojo e vai gastar R$ 3. E depois de noite você vai comprar remédio para gases, remédio para azia, vai se aborrecer
ou se decepcionar com o resultado do teu corpo, da tua saúde, ou você, de repente, fazer escolhas que no supermercado podem ser um pouquinho mais caras, mas que depois não vai ter aquela conta do médico, da farmácia, da carteirinha de sócio da farmácia. Jana, olha, a gente passou de uma hora, quando a conversa está boa, né? A conversa vai Passa. Flui, né? boa, o tempo passa assim. Eu queria te agradecer demais pela tua disponibilidade, pelo tanto de entrega, a sinceridade que você fala as coisas, isso é ímpar. Eu sou seu fã. Obrigada. E queria pedir, Jana, que o pessoal que está aqui, que quer conhecer mais o seu trabalho, como faz, Jana? Então, eu trabalho com grupos motivacionais, né? No Jana Low Carb, eu tenho o Instagram de receitas, onde eu ensino, tem todas as receitas lá. E aquilo que tu falou, é um estilo saudável, é quem procura um grupo. Eu sempre falo, eu queria ter uma Jana 10 anos atrás, teria me evitado. Eu sou muito sem filtro, sabe? Eu acho que eu sou daquele tipo de pessoa que se você falar para mim assim, Jana, você gostou dessa camiseta? Eu vou dizer, não, Marcelo, essa camiseta te deixou barrigudo. Eu acho que você tem que colocar uma camiseta que mais solta, que vai alongar. Você pede a minha opinião, você vai ter a minha opinião, tá? Eu não sei ser falsa. Eu sou muito verdadeira em tudo que eu faço. Eu queria que tivesse muita gente lá atrás sido verdadeira comigo, né? Teria evitado tantos problemas que eu tive em relação à obesidade. Às vezes a gente tem que tocar direto na ferida, né? Para as pessoas mudarem. Ah, low carb é cara. O Ozempic, R$ 800 não é caro, né? Para um mês. Mas a farinha low carb é cara. Então a gente tem que rever os conceitos. Se você está com a sua saúde prejudicada, você não tem que estar com um telefone de 10 mil, você não tem que estar com a bolsa da moda, com o tênis mais caro do mundo. Porque você não vai ter dinheiro para pagar a UTI. Eu vejo gente morrendo no SUS porque não consegue uma cirurgia. Esteatose hepática mata, gordura no fígado, né? A diabetes é a segunda doença que mais mata no mundo. Então, dinheiro no mundo compra saúde. Se fosse assim, famosos não morriam. Então, é isso que eu falo. A gente tem que olhar mais pra gente. O mundo tá aí. A pandemia veio para mostrar isso, né? E o que é engraçado para a gente ver como, para finalizar, como os nossos hábitos são tão errados que 80% das pessoas engordaram com a pandemia. E deveria ter sido o contrário, sabe por quê, Marcelo? Porque a desculpa que todo mundo dá hoje é: a minha vida social é muito ativa, eu não tenho tempo de cozinhar, eu trabalho demais. A pessoa ficou quase 2 anos dentro de casa e engordou de 15 a 30 quilos. Então, a desculpa não foi essa. Então, está na hora de as pessoas pararem e acordar para a vida, porque o mundo está passando e, infelizmente, um dia a conta chega. É isso aí. Ó, muito, muito, muito obrigado. Queria só aproveitar aqui o finalzinho para fazer um convite. Na terça-feira da semana que vem, eu vou dar um aulão de pão low carb. Não é um aulão para você, Jana, porque você já é craque nesse assunto. Não, mas eu quero. Quem quiser aprender comigo, tem um aulão terça-feira da semana que vem, 18h55 no YouTube. Jana, olha, tá. 1 milhão de obrigados para você. Você é uma pessoa incrível. Eu vou deixar essa live salva, que essa live é uma live de utilidade pública. Pode marcar que eu salvo também lá no meu Instagram. E me manda aí que eu também quero participar desse aulão aí dos pães. Vamos fazer umas collabs aí. Eu sei que tu é o mestre dos pães. Vou te passar umas outras receitas de pães aí que eu estou tentando desenvolver. E tenho certeza que vai ser sucesso. Pode contar sempre comigo, tá? Para o que der e vier. E quem tiver dúvida aí que não deu para responder na live, só me chamar no direct. Gente, eu fico 2 horas respondendo todo mundo. Eu não deixo ninguém sem resposta, tá? Só me chamar lá. É verdade que eu chamei, ela me respondeu. Jana, ó, um beijo, minha querida. Fica com Deus. Beijo no coração. E é isso, galera. Até a próxima. Gratidão.